Muita gente gosta de estudar e se informar sobre vários temas da vida. Mas hoje em dia, uma das coisas que acontece com muita frequência é que nós temos dificuldades de ler algo. A gente tem dificuldade de conseguir pegar um livro, ter começo, meio e fim e conseguir ler. Tá? Por quê? Com recursos audiovisuais, como este vídeo aqui que você está assistindo, fica muito mais fácil, né? Porque às vezes o cara bota um barulhinho, bota um gráfico, você vê a pessoa falando, dá uma sensação mais personificada, enfim, coisa e tal. Mas quando tu pega um livro ali, você vai ler, você acaba perdendo um pouco esse impacto. Mas o que é importante aqui nesse vídeo é você pensar uma coisa. Ler é conversar com alguma pessoa. Ler é conversar. Tá? Acima de tudo, ler é conversar. Por quê? Porque o livro que você está lendo, obviamente alguém teve que escrever. E essa pessoa conversaria com você caso você estivesse diante dela. Então um dos grandes problemas é que quando a gente vai fazer alguma leitura, a gente despersonifica o texto. A gente não pensa que tem fulano de tal falando. A gente nem sequer imagina a voz do fulano. A gente nem sequer imagina um cenário. A gente nem imagina se esse cara estivesse na minha frente, como que ele estaria falando essas palavras? Como que ele estaria me explicando essas palavras? Quem é esse cara? Qual que é a foto do autor? Quem que é essa pessoa? Então, muitas vezes, se a gente começar a ir atrás desses recursos de imaginação, a leitura fica um pouco mais fácil. Porque, além de tudo, a gente perde um pouco esse formalismo da leitura, esta formalidade de que é um livro que eu tenho que entender, é algo que eu tenho que ler, coisa e tal. E você começa a imaginar alguém conversando com você. Entende? E também, em vez de tudo que você lê você ter que concordar, fica mais fácil de você discordar. Assistindo um vídeo, assistindo um podcast, assistindo qualquer coisa, uma aula, um curso online, parece que é mais fácil discordar da pessoa, né? A pessoa tá falando, você fala, não sei se eu acredito muito no que você tá falando. Mas quando a gente vai ler, parece que assim, nossa, o livro é uma autoridade. O livro, se o cara escreveu, é porque deve ser assim. E muitas vezes, quando a gente vê a leitura como um diálogo, você lê uma página e fala, cara, não tô concordando com você, não. Mas não é por isso que eu vou parar de te ouvir. Quantas vezes você não está assistindo um vídeo que você discorda de partes, mas continua, vamos ver até onde vai o final. A mesma coisa um livro. Você está lendo um livro de psicologia, de filosofia, sei lá, de política, que seja. Leia o livro, pensa, não gostei muito dessa parte, mas aqui é legal, mas esse capítulo, coisa e tal, enfim. Comece a pensar nessas coisas. Porque a leitura, sim, é dialogar. A leitura é um diálogo. A leitura é uma conversa. Então pense nisso. Toda vez que for ler, né, vou ler lá o Viktor Frankl. O que o Viktor tem para me dizer hoje? O que o Fyodor tem para me dizer hoje? O que o Machado tem para me dizer hoje? O que o Platão tem para me dizer hoje? E será que eu vou concordar com ele? Ou será que eu não vou concordar com ele? Será que tudo que ele vai me dizer é verdadeiro ou não? Eu acho que é verdadeiro ou não? Como é que é essa relação? Comece a pensar nisso. É um diálogo. Ou se você está lendo uma história, é alguém te contando uma história. É quase como se alguém estivesse contando uma fofoca. Já que vocês adoram fofoca. Não adianta dizer que você não gosta de fofoca, você adora fofoca. Então, muitas vezes é isso. Você vai ler um livro, entende? Como se fosse alguém contando. Teve aquele caso, aquela vez. Um livro que eu gosto muito, que é Linha de Sombra. O cara começa falando, eu lembro quando estava começando, e tá todo mundo numa taberna lá, e ele conta uma das suas primeiras viagens. Eu lembro quando eu era jovem, ele começa a contar a história. Veja, os outros livros são a mesma coisa. É alguém te contando uma história. Então pense nisso. Pense nisso. E dê chance para essas pessoas te contar essa história. Escute essas pessoas. Leia menos os livros e escute mais os livros. Tá bom? Enfim, escreve pra mim aqui no comentário o que você acha, se é assim, se faz sentido pra você, se não faz, tá? Vamos dialogar sobre essa questão de ler, tá bom? E também siga aqui o meu canal e compartilhe com quem gosta de ler, compartilhe com quem tem dificuldade de ler, né? Pra ver se às vezes isso pode dar uma ajudada, ou ver se ele concorda com isso e ver se ele volta a certos livros repensando com essa nova ótica e consiga ler de fato, então terminar os livros que tanto deseja ler. Tá bom? É isso, um grande abraço, até!